Então vamos pedir a Deus, orar ao Senhor, pedir mais uma vez, já que nós tivemos tantas lutas para chegar aqui. Certamente não sou eu, mas você, cada um de vocês tiveram lutas para chegar aqui. Satanás, ele tem o reino das trevas, né? E em algumas regiões ele tem fortalecido isso. Nós precisamos depender de Deus completamente para poder, sendo a luz de Cristo, nos fortalecer com o conhecimento dele e lutar contra as trevas, né? Que tem dominado às vezes regiões, lugares e tem implantado as suas ideias em seu trono. Vamos pedir a Deus nesse momento que nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos a Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ter chegado aqui. Que o Senhor me ajude a cumprir a missão que o Senhor tem para mim. Que o Senhor ajude também aos nossos amados irmãos, que os seus corações estejam preparados para receber a palavra. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe a tua igreja, as igrejas que estão aqui representadas, Senhor. Eu te peço a tua ajuda. Peço que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, esteja preparando cada coração. Também, Senhor Deus, te peço pelas crianças, te peço que o Senhor repreenda qualquer mal, qualquer manifestação maligna, ó Deus, que venha tirar os nossos pensamentos, ó Deus, da tua palavra. Peço ao Senhor também, Senhor Deus, que algum pensamento imoral, algum pensamento que venha tirar completamente a nossa atenção, o Senhor possa repreender e tornar, ó Deus, os nossos pensamentos cativos a Ti. Pedimos a Tua ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos falar sobre esse tema, um tema bastante difícil. Nós temos encarado esse tema na nossa igreja com os homens. E esse tema, ele é tão pertinente hoje na igreja a ser tratado, porque ele tem ofendido a santidade de Deus. Tem ofendido a igreja. A igreja tem sido impedida de crescer por causa das questões imorais, do comportamento imoral que tem os jovens, os velhos, os casados, têm adotado na sua vida. Então, uma das questões do Evangelho, porque o Evangelho, ele não só enfrenta as questões difíceis da vida, ele não só dá a maneira como nós devemos viver, mas também ele mostra a sua piedade. Ele mostra o consolo. O Evangelho faz isso. Mas ele ensina como nós devemos ter um estilo de vida santo, como Deus deseja. Então, quando nós tratamos de pureza, nós também tratamos da questão de santidade, né? Que é um dos aspectos da natureza de Deus, do próprio Deus. E como Deus é santo, Ele deseja que seu povo seja santo. Então, com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia, as pessoas têm usado essas ferramentas para poder ter mais acesso a essas questões da impureza, né? E isso tem penetrado com muita força na igreja. Nós temos enfrentado isso nas nossas igrejas lá e temos falado sobre isso nas questões para os homens, para as mulheres, né? As mulheres têm o seu objetivo de ler um livro que nós temos passado. No final eu quero indicar esse livro para vocês. E também os jovens, nós também temos tratado com eles, tanto pessoalmente, como também nas questões de forma geral. Então a impureza tem roubado a santidade do povo de Deus. Não é à toa que existem estatísticas por aí de 33% dos pastores estão envolvidos com questões de impureza. De 100 jovens de uma igreja, 70% estão envolvidos com isso. 50% dos homens casados estão envolvidos com impureza e 20% das mulheres casadas de 100 também estão envolvidas. Elas têm olhado a questão da pornografia e têm se envolvido às vezes até em questões mesmo de adultério, de divisão mesmo dentro do lar, dentro da família,
por causa dessas questões todas, da impureza, desse pecado sexual, desse pecado que tem tomado o coração das pessoas. Então é um assunto sério, um assunto que precisa ser tratado e enfrentado pelas igrejas sérias do Senhor, certo? Nós vamos falar de manhã, acerca dessas questões todas. Hoje vamos abrir as suas Bíblias aqui em Mateus, capítulo 5. Vamos ver muitos textos, mas não hoje, no decorrer desse tempo todo. Capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5 de Mateus, nós sabemos que é o sermão de Jesus, o sermão do monte, das bem-aventuranças. Ele começa do capítulo 5, vai até o versículo 7. E aqui no capítulo 5, ele vai dizer, nessa minha versão, na versão NVI que eu tenho, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós vamos tratar pelo menos 3 mensagens pensando sobre essa questão do coração, da pureza em si e de ver a Deus. Esses são os 3 pontos, certo? Então, esteja em espírito de oração para que nós possamos estar pensando sobre isso. Bem-aventurados os puros de coração. Então, esta bem-aventurança trata da essência da vida cristã. O Dr. Lloyd Jones, que escreve, alguns dizem que ele é prolixo por escrever tanto sobre alguns assuntos, alguns temas. Ele vai escrever sobre esse tema geral, que é o Sermão do Monte, um livro bastante grande. Uma das coisas que ele vai abordar também é sobre esse assunto. Spurgeon também fala sobre isso. Então, esta bem-aventurança que trata da essência da vida cristã, esse é o alvo final da vida. Qual é o alvo final da nossa vida, da vida cristã? Ver a Deus. Não a Deus como o Deus Todo-Poderoso, o Criador, mas ver o próprio Cristo, Cristo encarnado, aquele que deu a própria vida por nós. Nós veremos a Ele, o Cordeiro, aquele que foi transpassado pelos nossos pecados. Então, antes de qualquer coisa, antes de ver Abraão, antes de ver Paulo, antes de ver a Pedro, nós queremos ver, o que mais desejamos é ver Jesus. Então, a nossa ideia final é ver Jesus, contemplar o seu rosto, a sua face, a sua glória. Então, só aqueles que reconhecem a sua total carência e choram pelos seus pecados, que reconhecem os seus pecados, podem ser cheios de Deus e manso diante dos homens. Só os que reconhecem que são pecadores podem ter um coração puro. Como é que a pureza começa na nossa vida? Quando nós reconhecemos que nós somos impuros. Houve uma contaminação em todas as áreas da nossa vida. Quando o pecado entrou na nossa vida, ele entra destruindo a nossa vontade, destruindo os nossos quereres. Toda essa inclinação do nosso ser é para o pecado. Não tem nada de bom em nós, no ser humano, não tem nada de bom. A palavra de Deus diz que nenhum homem deseja a Deus. Se Deus não nos quisesse, nós não queríamos a Deus. Você não está aqui porque você quer Deus. Foi porque Deus quis você primeiro. E Ele lhe trouxe aqui para que você pudesse ouvir a sua palavra. E Ele lhe deu a salvação de graça para nós, mas custou muito para Deus. Então, há essa necessidade que o homem tem de conhecer o Evangelho, conhecer o próprio Deus, de estar cheio dele, passa por essa questão da pureza, de sermos puros, buscarmos a santidade, a direção do Evangelho. Então vamos interpretar esse texto a partir de suas 3 expressões principais. Primeiro esse versículo que eu li. Primeiro, nós vamos tratar sobre o coração. Segundo, nós vamos tratar sobre a pureza propriamente dita. E, em terceiro lugar, nós vamos ver aqueles que verão a Deus. Aqueles que vão contemplar a face de Deus. Está aí acompanhando, né?
Então, você querendo anotar, você pode anotar. Primeiro ponto. Onde a pureza de Deus deve ser cultivada? Onde ela deve habitar? Onde o povo de Deus deve buscar? Então, qual é o sentido bíblico de coração? Em primeiro lugar, eu quero indicar, no coração a pureza deve habitar. Então, qual é o sentido? O coração é tido como o centro da personalidade. Não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Mas as Escrituras, coração inclui mente, emoção e vontade. Quando as Escrituras falam sobre a questão do coração, ele fala também sobre essas questões do nosso ser. O ser integral, todo o nosso ser está incluído no que você está apaixonado por uma moça. Todo o seu ser se move. Deus quer que a gente possa amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Então, quando a palavra de Deus está falando sobre a questão do coração, ele está falando das nossas emoções, mas ele também está falando da nossa vontade, da nossa mente. Todo o nosso ser inclui nessa questão também de coração. Então, fala do homem na sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Nossos pensamentos, nossas emoções, motivações, desejos, vontade, tudo aquilo que o pecado afetou na nossa vida, Deus, em Jesus Cristo, quer recuperar e quer tornar todas essas facetas do nosso ser puros. O nosso coração deve ser assim. Nós devemos buscar pureza de coração. Eu lembro de uma história, nós trabalhamos na questão de aconselhamento. Aconselhamento nós vemos muitas coisas. Há mais de 20 anos nós trabalhamos nessa questão de aconselhamento. Então, uma das questões que nós vimos uma vez, um casal, nós temos não criança mais aqui, mas temos já adolescentes, eles sabem disso. Nós tratamos abertamente com eles essas questões. Uma vez a esposa levantou de madrugada e viu seu esposo se masturbando diante da televisão. Então, aquilo foi tão chocante para a vida dela, que mesmo ela buscando ajuda, e ele também, um casal que era tão jovem, tão bonitos eles, mas o que foi que aconteceu? Ela não conseguiu superar isso, e houve um divórcio, uma separação. E como foi que aconteceu essa desgraça na vida da família? Através da impureza. Ele assistindo filmes de madrugada, certamente tinha alguns problemas dentro dessa questão sexual que eles não estavam entendendo ainda direito. E aí ele não entrou dentro do casamento com alguns vícios, e um desses, que era a impureza, causou a destruição do seu próprio lar. Depois eu quero me aprofundar mais nessa questão com você, para você ver o dano que isso pode causar na vida familiar. E não só na vida familiar, mas na vida do próprio povo de Deus, no serviço do povo de Deus. É um tema pertinente. Então, todas essas áreas da nossa vida podem ser contaminadas por causa desse pecado. Um pecado destruidor. Um pecado que pode derrotar, às vezes, e desanimar pessoas que têm um talento, que têm dons dados por Deus para poder servir. E às vezes esse pecado esmorece, coloca essa pessoa para baixo, faz com que ela seja desanimada para servir ao Senhor. Então, segundo, o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. A palavra de Deus fala sobre essa questão. Todas as nossas dificuldades. Jesus esclarece, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Sai do coração. É um erro pensar que o mal está no meio ambiente.
está nas coisas. O mal está dentro de nós. O pecado habita em nós. Nós temos uma natureza inclinada, clamando o tempo todo para desobedecer a Deus. E uma das questões que a carne clama é porque os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, sentido é diferente o nosso senso é diferente da nossa sexualidade, mas está ligado. Como os nossos sentidos foram contaminados pelo pecado, nós temos uma inclinação muito grande para sentir prazer através dele, satisfazendo a própria carne. E uma dessas questões é a impureza. Queremos dar resposta à nossa carne através da impureza, cometendo pecados de impureza contra Deus. Vamos estar falando também mais. Então Adão, ele cai no paraíso, num ambiente perfeito. Nós achamos que os crentes estão protegidos apenas com a sua fé, por ter crido em Jesus Cristo, estão protegidos desse pecado. Mas não. Nós temos que vigiar contra ele, levantar muros contra esses pecados. O coração é enganoso mais do que mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, disse Jeremias. O coração nos engana. Em muitas áreas o coração nos engana. Uma das áreas que o coração nos engana, eu tenho dito para os irmãos, é a questão da própria inveja. Aqui só para você perceber como é que a impureza também nasce no coração do homem. Como é que ela vem entre os sentimentos. A inveja que é tão às vezes achamos, não temos inveja. Às vezes temos inveja. Não nos alegramos com o sucesso de outras pessoas. A palavra de Deus, devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. E às vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque a inveja, ela vem entre esses sentimentos. E a impureza também é um pecado semelhante. Ele usa os nossos sentimentos, usa o nosso senso, e então nós não percebemos muito bem e de repente o nosso coração nos engana. Mente para nós. Quer tentar nos convencer de uma olhadinha para alguém, às vezes uma paquera com alguém. Daí abre uma brecha, como o Senhor diz, como disse ao próprio Caim, avisando, olha, cuidado, o monstro está ali à beira da porta. E se você abrir a porta, ele entra e lhe destrói. A impureza é um desses pecados que destrói a família, destrói o homem por completo. E ele começa dessa forma, como se fosse saboroso, atraente, mas ele é destruidor. Então, o nosso coração tende a nos enganar nessa questão toda. Muitas famílias têm sido destruídas, afetadas por causa desse pecado. Então, de tudo o que o homem deve guardar, a palavra de Deus diz, principalmente deve guardar o seu coração. Dele procede as fontes da vida. Davi orou da seguinte maneira: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença. Que o meditar do nosso coração e as palavras dos meus lábios agradem a Deus. Muitos irmãos, através da sua fala, através do seu comportamento, desagrada a Deus. A palavra torpe. Às vezes o coração está tão impuro que ela é jogada, lançada para fora pela boca. A palavra podre. E isso acontece às vezes em lares de pessoas que têm posições na igreja, de pessoas que estão à frente do povo de Deus. A impureza, tudo começa por isso. Ou seja, boa parte de pecados, às vezes, que são lançados, às vezes, com ira, tantas outras coisas estão aqui ligados
também a impureza. A ira também é um pecado destruidor. Nós não vamos falar dela agora, mas estamos falando aqui dessa questão horrenda que é a impureza. O que ele destrói. Diz que a impureza, através da impureza, vários pecados que vêm a escravizar você, vêm por ele. Só para você pensar, uma delas, um dos pecados que escraviza às vezes alguns crentes é a própria masturbação. E isso nós achamos que acontece só na vida dos jovens, que tem 12 anos, 14 anos, 16 anos. Muitos homens casados, eles estão vivendo assim. Eles são dependentes desse vício. Pessoas crentes, mas não conseguiram ainda quebrar as algemas desse pecado. Precisa ser tratado isso dentro do próprio coração, ser confessado muitas vezes para alguém de confiança e lutar contra esse pecado na nossa vida, porque ele afeta muitas áreas nossas. Então, algumas pessoas tratam com os seus pecados como Joquebede tratou o seu filho Moisés. Como foi que ela tratou? Olha às vezes como é que eles tratam. Esconde os seus pecados num cesto betumado. Pega seu filhinho ali diante daquela situação toda do rei, ela coloca lá para proteger e solta ele lá no rio. Às vezes nós agimos assim com o nosso pecado. Às vezes fazemos da seguinte forma: deixa por um momento os seus pecados, mas ficam de olho neles. Nunca rompemos totalmente. Não tomamos uma decisão radical de tirar ele pela raiz, de cortar ele, de arrancar o olho, não literalmente, mas de tomar decisões em relação a eles. Às vezes nós fazemos isso. Passamos a mão na cabeça do bichinho. Não, ele é bonitinho. Ele não faz tão mal assim, não. Às vezes nós tratamos esses tipos de pecado assim. E em terceiro lugar, buscam avidamente os seus pecados para alimentá-los. Uma questão que você vê lá no telefone, né, na internet, uma mulher nua, quase nua, você pensa besteira, passa os olhos em cima, trata isso de forma bem tranquila, os homens também. As mulheres olham um homem bem saradão, bonitão, bem, né? E aí você se imagina nessa situação toda, acha que isso é uma bobagem, que nós estamos vivendo num século diferente, mas isso é uma brecha para esse pecado. Se você não tomar uma decisão radical de arrancar isso da sua vida, ele sempre vai lhe escravizar. Vai tratar você dessa forma e você vai perder a santidade de Deus. Sabe por que as nossas igrejas não têm um potencial muito grande na questão dos homens estarem à frente na liderança da igreja? Muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, eles estão se escondendo por trás desses pecados. Eles não conseguem vencer, como não confessam esse pecado, não tratam isso de forma radical na sua vida. Sabe o que é que acontece? Não, mas eu não estou com condição, mas também o pastor não precisa saber disso. Eu não estou me sentindo uma vida que agrada a Deus, e aí o potencial daquela pessoa para poder avançar no reino de Deus é comprometido por causa da impureza. Muitos homens fazem isso, vivem uma vida dupla. E às vezes em certas regiões Satanás escravizam, a forma de Satanás escravizar ainda é muito maior nessa área. Lembro que quando nós começamos uma igreja lá no Araturi, que era uns anos atrás, nós fomos fazer uma pesquisa do bairro, uma pesquisa evangelística de qual era o pecado que escravizava aquelas pessoas naquele bairro. Nós queríamos enfrentar, mostrar a teologia ali para aquelas pessoas, para que elas fossem libertas pela palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Nós encontramos um bairro
que foi fundada. Os maridos moravam em alguns bairros nobres e levavam as amantes para aquele bairro. Lá compravam uma casa, era barato o valor ainda das casas, e colocavam as amantes lá e ficavam tendo um relacionamento duplo. Nós descobrimos, então nós iniciamos uma igreja lá, a igreja teve grande dificuldade de tratar esse pecado que comprometeu quase toda uma região onde Satanás estava escravizando pessoas. E Satanás, às vezes, monta o seu trono em cima de pecados. Pecado dos homens que, às vezes, estão em certas regiões. E eu tenho sabido que uma das questões que nós temos orado pelas igrejas daqui, né? Dos fatores é essa questão dos homens assumirem o seu papel de homem. Assumirem os seus papéis de líderes, homens que amam a Deus, que são um exemplo, que têm uma vida exemplar para a sua família, para os seus filhos, para a sua comunidade, aonde eles trabalham, que eles possam ser o reflexo do testemunho de Jesus Cristo. O que é que tem impedido? Às vezes esse pecado. E isso, às vezes em um nível tanto de jovens, como também daqueles que são mais velhos. Às vezes, homens mais velhos, que já o físico dele nem responde muito nessa questão moral, e eles ainda estão lá, escravos disso. Como é feio ver um homem mais velho, escravo dessa questão, onde nós deveríamos ver na igreja quem? Modelos, homens mais velhos, senhores, anciões, que amam a Deus, que são um exemplo para a nova geração. Eles estão ainda presos à imoralidade, à perversidade. Isso não é vergonhoso para o povo de Deus? Isso não é vergonhoso para o cristianismo? Sim, a palavra de Deus trata sobre isso, e não só aqui, mas em tantos textos bíblicos. Tantos. Como Tessalonicenses, a palavra de Deus fala sobre isso, os evangelhos falam sobre isso. Um pecado gravíssimo para destruir a igreja de Deus é a impureza. Então, terceiro, por que a pureza deve ser principalmente no coração? Por que ela habita lá? Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. As pessoas podem ter aquele ar de santarrão, pode ter aquele ar de um fariseu, mas Deus vê não a aparência, Deus vê o coração. Deus quer atingir o coração do homem. Deus quer que a pureza esteja no coração dele. Que cada um de nós possamos buscar isso nas nossas vidas. Segundo, ainda continuando, Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, eram sepulcros caiados, mas eram impuros por dentro. Limpavam o exterior do corpo, mas havia sujeira dentro deles, dentro do coração deles. Eram como sepulcros caiados. A palavra de Deus diz, Jesus censurou esse pecado. Os camaradas eram religiosos por fora, se identificavam como cristãos, na verdade como religiosos judeus, mas se identificavam como religiosos. Mas na verdade, eles não eram nada, eles estavam podres por dentro. Seu coração fedia na presença do Senhor. Não é à toa que o próprio livro de Malaquias, quando o Senhor vai tratar sobre os sacerdotes, o Senhor disse, tomara que alguém viesse e fechasse as portas do templo, porque o Senhor não suportava a perversidade deles. A forma como eles viviam não agradavam ao Senhor. Então os fariseus eram bons apenas na aparência. Por isso Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
Se a vossa vida, como cristãos, não ultrapassar além dessa questão religiosa, então você está vivendo uma mentira, um engano. Nós temos que buscar agradar a Deus através das nossas vidas, e uma das coisas é que Deus é santo e Ele deseja que seu povo também seja santo. E o seu povo é santo quando ele é separado de alguns pecados escravizadores. E um dos pecados escravizadores é essa questão da pornografia, da impureza, que afeta o coração do homem. Então, por quê? O coração é um lugar também da morada de Deus. Deus deseja que o coração do homem seja puro, porque Deus quer habitar no seu coração. Deus quer entrar na sua vida. Ele quer fazer do seu corpo o seu templo. Não só na comunidade Deus quer habitar de forma santa, mas Deus quer trabalhar, quer estar no coração de cada um. Então, Deus habita no coração. Se o nosso corpo é o templo do Espírito, o coração é o santo dos santos. É o lugar santíssimo. É o lugar onde Deus quer estar entronizado no centro, comandando, sendo o rei, sendo o Senhor absoluto. Daí todas as coisas vão emanar. Todas as coisas vão ser transformadas. Nós vamos ter facilidade em dominar outros pecados. Então o coração puro é onde Ele se deleita em habitar. Deus não quer estar habitando, Ele se entristece em estar numa vida de uma pessoa que tem um coração sempre inclinado para a impureza. Busque a santidade, busca agradar ao Senhor. Deus deseja que seja assim, é assim que o Senhor quer que o seu povo possa pensar e possa viver. Sinal de um coração puro, nós podemos ver, primeiro, um coração puro serve a Deus com integridade. Lembra de Jó? Quando Satanás chegou na presença do Senhor e disse, o Senhor perguntou, lembra do meu Jó? Homem íntegro. Uma das coisas que Deus falou acerca da vida de Jó, que ele era íntegro de coração. Quem tem o coração puro faz as coisas com sinceridade. Não tenta enganar, cria uma cortina em torno do seu coração. Ele vê a sua impureza e ele não fica satisfeito com aquilo e ele tenta buscar na palavra de Deus o antídoto, a solução. Ele constrói muros, ele foge do pecado. Tenho contado uma história sempre para a nossa igreja, de que um certo homem, um cocheiro, um rei, tinha um cocheiro e ele morreu, já velhinho, e da confiança do rei, e ele veio a falecer e o rei queria com urgência um cocheiro. O cocheiro é aquele que ia dirigir a carruagem do rei. Então, o rei fez uma seleção entre centenas de cocheiros, fez uma seleção, 3 ficaram. E então chegou o rei, foi conversar com eles e perguntou, você, com um dos primeiros que foram entrevistados, você com o rei dentro, a quantos metros você passaria daquele abismo? E o camarada, um motorista quintura mesmo, disse o seguinte, olha, com o rei dentro e com a carruagem do rei, eu passaria 1 palmo daquele abismo. O rei disse, não, muito bem, você é bom mesmo, hein? E aí depois, o segundo, ele disse, com o rei dentro e a carruagem do rei, a quantos metros você passaria daquele abismo? E então o homem disse, olha, com o rei dentro e a carruagem do rei, eu passaria a meio palmo naquele abismo. O rei disse, então, esse cara é bom mesmo. Lá vem o terceiro. E o rei fez a mesma pergunta. E o homem respondeu, com o rei dentro e a carruagem do rei, a quantos metros você passaria desse abismo?
Ele disse: a quilômetro de distância. Não colocaria a vida do rei em risco nenhum. E nem a minha. E o rei disse: é você mesmo que eu quero. Então, às vezes, nós brincamos com o pecado. Deus está na nossa vida, no comando do nosso coração. E nós brincamos com situações difíceis. Mulher passa por um cara, o cara acha ela muito bonita, e ela está bem arrumada, está cheirosa, como o provérbio diz, e ele flerta com ela, e ela flerta com ele, e o marido não vê. Ali começa aí uma brecha para o pecado. Da mesma forma, em ambiente de trabalho, como pastor, na área de conselheiro, nós temos tratado muitas vezes de situações como essa. Alguém deu oportunidade para que esse pecado pudesse entrar na vida deles. Não pode. Diante com o nosso Deus, sabendo como Ele é santo, como Ele é exigente nessa situação, nós temos que passar, ver o perigo ali, o abismo bem ali, dizer: ó Senhor, não quero nem pensar nisso. Isso é algo que eu não posso permitir que se aproxime da minha vida, nem da vida da minha família. Então, quem tem o coração puro faz as coisas com sinceridade. Toma decisões que agradam a Deus. Quando os seus lábios estão orando, amados, seu coração está orando. A boca não pode estar descoordenada com o coração. Deus deseja isso, que tenha sintonia. Nós sabemos que hoje nós temos uma natureza pecaminosa ainda dentro de nós. O Senhor diz que a carne é fraca, o espírito está preparado. Existe uma briga entre o nosso espírito, que milita contra a nossa própria carne, mas logo, logo isso vai passar. Nós vamos receber um corpo glorificado que vai ter a mesma sintonia com o nosso espírito. Não vai haver lutas. Nós temos que suportar só daqui mais um pouco, perseverar nisso, pedir a Deus nisso. Então os seus lábios estão orando. Quando eles estão, também seu coração deve estar, como também nós vemos lá em 1 Samuel, como Ana fez, o coração dela, ela se derramando diante de Deus. As suas palavras saíam direto para o trono do Senhor. Quando os seus lábios cantam, eles estão adorando de coração ao Senhor. Esse texto aí de Efésios, você vai ver, perceber tudo que nós vamos fazer. Nós sabemos que no culto do Senhor, olha, segundo estatística diz que nos momentos de louvores é onde passam mais questões impuras na mente dos irmãos. E como é que nós podemos enfrentar isso? Nós devemos concentrar nossa mente na letra dos louvores, orar pedindo a Deus: Senhor, que os meus lábios falem, que os meus lábios digam palavras sinceras diante do Senhor. E não só os meus lábios, mas também o meu coração, Senhor. Me ajuda a fazer isso. Sabia que muitos pensamentos homossexuais passam no coração de algumas pessoas no momento dos louvores? Muitos. Nós devemos tratar e pedir a Deus: Senhor, tira isso de mim. São setas malignas de Satanás. Eu estou querendo dizer que o Senhor está entronizado na minha vida. Eu estou querendo, através do louvor, dizer que o Senhor é importante para mim, que os louvores é o homem dizendo, o culto é assim. Através dos louvores nós dizemos para Deus. Nós falamos para Deus. E sabe o que é que acontece? Depois da palavra, é Deus falando conosco. Então é um diálogo, o culto é um diálogo. Onde nós falamos para Deus e Deus nos fala para nosso coração. Então nós precisamos nos concentrar. A dívida de amanhã, deixa para amanhã. As questões que você terminou na sua casa, começou na sua casa, amanhã, ou então depois do culto você resolve. Mas estando nele, seus lábios têm que falar e seu coração tem que ter a mesma sintonia.
Pense nisso para você vencer essas dificuldades. Então Deus ama o coração quebrantado, mas não o coração dividido. Temos que ter cuidado com isso. Olhe seu coração. Examine o seu coração. E veja se ele está profanando perante o Senhor. Então, um coração puro evita a aparência do mal. Como eu falei na história. Foge da aparência do mal. Quer que eu diga aos homens da nossa igreja? E aí foi bom que eles estão aqui para testemunhar. Digo aos homens, você tem as esposas dos irmãos. Se você chegar na casa de uma delas e o marido não estiver em casa, não entre. Não entre. Por quê? Você pode ser a pessoa mais santa do mundo. Mas não entre. Por quê? Porque o mal tem aparência. Fuja dele. Os ímpios estão olhando para a sua vida. Nós somos cartas de Cristo. E uma das coisas que mais passa na mente dos ímpios é a imoralidade. A perversidade. Então, nós devemos fugir da aparência do mal. Um coração puro afasta-se de toda aparência do mal. Está aí o texto de Tessalonicenses. Toda aparência do mal. Abra aí esse texto. Você pode ler aí para mim, bem alto. Tessalonicenses. Veja aí na sua versão, na versão atualizada. O que é que diz aí? Vamos lá? O culto é participativo, nós temos isso. Você pode ler. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. O que é que diz na sua Bíblia? Bem alto aí, todo mundo, vamos dizer. Amém. De toda forma de mal. Se há alguma coisa leva a ter essa aparência, fuja dela. Que ou seu coração está lhe enganando, armando uma armadilha para você, ou alguém pode estar, ou tropeçar por causa desse pecado. Então, ele não flerta com o pecado. Ele não vive na região do perigo. Ele não paquera com a tentação. Ele não foge do perigo como, na verdade, ele foge do perigo como aconteceu com José. Ele foge porque respeita a santidade de Deus. Ele foge da aparência do mal para não escandalizar os fracos. Ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para os ímpios. A santidade, ela é importante, a pureza é importante e ela começa pela atitude do coração. Nós precisamos entender essas questões. Amém? Muito bem. Então amanhã nós vamos tratar sobre essa questão, a segunda parte, que é as consequências da falta de pureza. Eu vou tratar diferente e à noite eu continuo falando sobre a outra parte, da nossa vida em relação a Mateus capítulo 5, versículo 8. Tudo bem, vamos orar? E aí eu posso abrir para perguntas. Senhor, eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo por tua palavra. Sei que os irmãos estão cansados. Eles vieram das suas lutas. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor dê disposição a eles. Disposição em seus corações de tratar de forma radicalmente esse pecado no seu coração e tornar seus corações puros que agradam ao Senhor. Te peço por isso, Senhor. Cuida deles. Que o teu Espírito Santo, durante a noite, quando eles colocarem as suas cabeças nos seus travesseiros, antes de qualquer coisa,
eles possam examinar seus corações e eles possam se arrepender, Senhor Deus, de seus pecados. E eles possam chamar o Senhor para iluminar aqueles lugares que ainda não foram iluminados. Eu te peço por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.